Já olhou para o céu noturno e se perguntou: como tudo isso surgiu? Nosso universo, uma extensão aparentemente infinita de galáxias cintilantes, estrelas incontáveis e planetas misteriosos, é uma maravilha que capturou a curiosidade humana desde o alvorecer dos tempos. Do menor grão de poeira cósmica aos gigantescos superaglomerados de galáxias, o universo é uma grande tapeçaria de fenômenos cósmicos que nos deixa em admiração. A vastidão do universo é além da compreensão humana. Imagine, se quiser, um oceano de galáxias, cada uma abrigando bilhões de estrelas. Estas estrelas, por sua vez, abrigam uma infinidade de planetas, cada um com sua história única, sua dança distinta no balé cósmico. No entanto, isso é apenas uma fração da grandeza do universo. Existem buracos negros com forças gravitacionais tão fortes que nem mesmo a luz pode escapar. Nebulosas onde estrelas nascem e morrem, e talvez até outras dimensões além da nossa. O universo não é apenas vasto, ele é repleto de mistério e maravilha. Mas como tudo isso veio a existir? Esta é uma pergunta que intrigou filósofos, cientistas e teólogos igualmente. Dentre as muitas narrativas oferecidas para responder a essa grande questão, uma se destaca por sua beleza poética e simbolismo profundo: a história da criação do livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, oferece um relato da criação do universo ao longo de 6 dias, culminando em um dia de descanso no 7º. É uma narrativa que perdurou por milênios, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e pensamento filosófico. Conta de um criador divino que, com poder incomensurável e cuidado intrincado, cria os céus e a terra. Terra, os mares e os céus, as plantas e os animais e, por fim, a humanidade. A história do Gênesis, independentemente das crenças de cada um, é uma narrativa que captura a imaginação e agita a alma. Vamos mergulhar? No início, não havia nada. Então, uma voz ecoou pelo vazio: haja luz, e houve luz. Imagine o universo como uma vastidão sem fim de escuridão. Um vazio tão grande e vazio que é quase inconcebível. Então, em um instante, esse vazio é preenchido com um brilho tão intenso, é como se 1 bilhão de sóis acendessem de uma só vez. Esse foi o primeiro ato da criação, o nascimento da própria luz. Esta luz não era apenas um fenômeno físico, não, era mais que isso. Era um símbolo, um farol de esperança perfurando a escuridão. Era a promessa de vida, de criação, de tudo que estava por vir. Mas a criação da luz foi apenas o começo. A voz que havia comandado a luz a existir não tinha terminado. Tinha mais o que fazer, mais para criar. Então, falou novamente, desta vez para separar a luz da escuridão. Ela traçou uma linha no cosmos, definindo limites entre o dia e a noite, criando um ritmo que se tornaria a pulsação da própria vida. A voz, em sua infinita sabedoria, criou um equilíbrio. Entendeu-se que não poderia haver luz sem escuridão, nenhum dia sem noite. Esse equilíbrio, essa dança entre luz e escuridão, é o que dá ao nosso universo seu ritmo, seu pulsar. É o que dá à vida seu fluxo e refluxo. Imagine o primeiro pôr do sol, a primeira transição do dia para a noite. À medida que a luz desaparecia, a escuridão não parecia mais tão vazia. Agora era uma tela, um cenário contra o qual a luz poderia brilhar ainda mais. E quando a luz retornou, não foi apenas uma repetição do que havia sido. Foi uma renovação, uma reafirmação da promessa de que a vida continuaria. E assim passou o primeiro dia, preparando o palco para maravilhas ainda por vir. O alvorecer dos tempos não foi apenas um evento, mas uma declaração. Uma declaração de que do nada algo belo pode surgir. Uma declaração de que mesmo no vazio mais escuro, a luz pode encontrar um caminho. Uma declaração de que o ato de criação não é apenas sobre fazer algo, mas sobre fazer algo significativo. Ao amanhecer do segundo dia, a criação tomou um novo rumo. No grande balé cósmico, o universo estava prestes a realizar um ato de extraordinária maestria. Este foi um momento de profunda transformação, um momento que daria origem à nossa casa, à Terra e aos vastos céus que a cercam. Imagine, se puder, uma época em que não havia terra, céu, mar, apenas um oceano cósmico sem limites, fervilhando de potencial. Então, num golpe divino, as águas foram separadas, criando 2 reinos distintos. As águas acima, destinadas a se tornarem os céus, e as águas abaixo, destinadas a se tornarem a terra. A terra começou como uma massa incandescente e derretida, esfriando e solidificando-se ao longo de incontáveis milênios. Foi um processo de mudança e evolução constante, movido pelas leis da física e química, mas guiado por um poder superior. Conforme a Terra esfriava, as primeiras massas de terra começaram a tomar forma, emergindo do mar primordial.
Essas foram os primeiros continentes, o berço da futura vida. Simultaneamente, os céus estavam tomando forma. As águas acima se transformaram em uma vasta extensão de gás e poeira, girando e se aglomerando para formar galáxias, estrelas e planetas. Este foi o nascimento do céu como o conhecemos, uma tela celestial pintada com a luz de incontáveis estrelas. E então havia o mar. As águas abaixo, antes uma sopa primordial caótica, começaram a se assentar em uma forma mais familiar. Quando a crosta terrestre esfriou e endureceu, vastas bacias se formaram, prontas para serem preenchidas com água. A chuva começou a cair, enchendo essas bacias para formar os primeiros oceanos. O mar, com suas profundezas insondáveis e sua vida abundante, nasceu. Enquanto esse grandioso espetáculo se desenrolava, o universo não era apenas um espectador, mas um participante ativo. As leis da natureza, postas em movimento no alvorecer dos tempos, estavam guiando esse processo, criando uma tapeçaria complexa e entrelaçada de vida e morte, matéria, e no coração dessa tapeçaria estava a nossa Terra, uma joia azul-verde na imensidão do espaço. Com a Terra e os céus no lugar, o palco estava preparado para a criação da vida. A partir do terceiro dia, a vida começou a surgir em toda a sua diversidade. A tela do nosso mundo, anteriormente uma vasta extensão desolada, primeiro em uma tapeçaria verdejante de vida. Imagine, se quiser, as primeiras lâminas de grama abrindo caminho através do solo, desdobrando-se em direção aos céus. Visualize as primeiras árvores estendendo seus galhos, alcançando os céus, suas folhas sussurrando ao vento primordial. Imagine as primeiras flores desabrochando, suas pétalas se abrindo em uma sinfonia de cores, seus perfumes enchendo o ar com um perfume de novos começos. Mas o mundo ainda não estava completo. Os céus acima permaneciam uma tela não iluminada, um vazio esperando para ser preenchido com corpos celestes. E então, o Lua Sol. E estrelas. Nascemos do Sol, um orbe radiante de... A luz foi feita para governar o dia. Seus raios dourados beijavam o mundo, incentivando as plantas a desdobrarem suas folhas, encorajando as flores a revelarem suas cores vibrantes. À medida que a noite caía, a lua tomava seu lugar no céu. Um vigilante silencioso na noite lançava uma luz prateada e fria sobre o mundo. Sob sua vigilância, o mundo iria... Descanso. Aguardando a chegada do novo dia. E então havia as estrelas. Espalhadas pelo céu noturno, eram o toque final, os últimos traços em uma obra-prima. Eles brilhavam na escuridão, um lembrete da vastidão infinita do universo, um testemunho do grandioso da criação. O sol, a lua e as estrelas eram mais do que corpos celestes. Eram guardiões do tempo, guiando o ritmo da vida na Terra. Eles marcam a passagem dos dias e das noites, das estações e dos anos. Eles regem o fluxo e refluxo das marés, a migração dos animais, o florescer das flores e a colheita das safras. Com o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, o ritmo da vida foi estabelecido. O último ato da criação foi o mais profundo de todos. A narrativa da criação, conforme contada no livro de Gênesis, toma um rumo fascinante no quinto dia. O universo, agora adornado com uma terra vibrante cheia de vegetação luxuriante, estava pronto para acolher a vida em sua forma mais dinâmica. Animais, criaturas de todas as formas e tamanhos começaram a povoar a terra, os céus e os mares. Das menores insetos às mais majestosas feras, cada um tinha um papel na sinfonia da vida, orquestrada pelo divino, mas o maior espetáculo estava por vir. No sexto dia, enquanto o crescendo da criação atingia seu ápice, veio o nascimento da humanidade. Os humanos eram únicos. Eles não eram apenas mais uma espécie adicionada ao rol dos habitantes da Terra. Eles foram criados à imagem de Deus, mostrando uma semelhança divina. Isso não era sobre semelhança física, mas sobre a capacidade para raciocínio, moralidade, linguagem e relações. Nos humanos, o universo tinha um observador consciente, um observador do pensamento e um observador da mente, um pensador, um sonhador e um criador. A centelha divina dentro dos humanos os diferencia, tornando-os guardiões de todas as outras formas de vida. Eles receberam o poder de nomear, cultivar, explorar e criar. Foram imbuídos com a capacidade de amar, de buscar justiça, sentir compaixão e aspirar pela verdade. Essa posição distinta dos humanos no cosmos não sustenta apenas uma crença religiosa, mas também ressoa com nosso entendimento científico. De fato, somos uma espécie única, com uma capacidade extraordinária para pensamento, criatividade e empatia. Nós somos aqueles que questionam, buscam e sonham. Somos aqueles que olham para as estrelas e se perguntam, que mergulham nos mistérios da vida e do universo, desejando entender nosso lugar em tudo isso. Assim, os 6 dias da criação se encerraram, e no 7º dia, Deus descansou, contemplando tudo o que havia sido feito. Esse descanso divino não foi por cansaço,
mas uma pausa para apreciar a beleza e a harmonia da criação. Um convite para nós fazermos o mesmo. Desde o amanhecer dos tempos até este exato momento. O universo continua a inspirar admiração e maravilha. Viajamos desde o nascimento do tempo em si, até a formação da terra e dos céus, até o surgimento da vida e, finalmente, até a criação da humanidade. Cada passo nessa jornada é um testemunho do design intrincado e da beleza impressionante do nosso universo. Imagine, se quiser, um grande tapeçaria. Cada fio representa um momento no tempo. Uma parte do universo, uma forma de vida, tecidas juntas, formam uma imagem majestosa, um testemunho da grandeza da criação e a maravilha duradoura que ela nos inspira. A vastidão do universo, com suas bilhões de galáxias, cada uma abrigando bilhões de estrelas, é um lembrete humilhante do nosso lugar no cosmos. Ainda assim, dentro dessa imensidão, a Terra emergiu como um refúgio para a vida, farol no vasto oceano cósmico. A vida, em suas inúmeras formas, surgiu, pintando nosso mundo com cores vibrantes e diversidade de tirar o fôlego. Do menor micro-organismo à maior baleia, cada criatura é um testemunho da maravilha da vida. Então veio a humanidade, a coroa da criação. Com nossa capacidade de pensar, sentir e criar, nós somos exclusivamente equipados para apreciar a beleza ao nosso redor, para questionar, explorar, entender. De certa forma, somos a maneira do universo se entender. Como vimos, a história da criação não é apenas sobre o passado, é também sobre o presente e o futuro. É uma história que continua a se desdobrar dia após dia, momento a momento. É um momento, uma história da qual todos fazemos parte. Uma história que nos conecta uns aos outros e a tudo no universo. Então, ao encerrarmos nossa jornada, vamos refletir sobre o maravilhamento da nossa existência, a beleza do nosso mundo e a grandeza do universo. Ao olharmos para o céu noturno, lembremos-nos desta grande história da criação e maravilhemo-nos com a beleza e complexidade do nosso universo.